manhã é algo muito importante. Eu quero que você esteja assim, ligado com o Senhor, porque Deus certamente, Ele te trouxe nesta manhã. Foi Ele que te trouxe, foi Ele que me trouxe, foi Ele que nos trouxe, né? Toda essa chuva que caiu, mas a nossa unção, a nossa fome de Deus, nosso compromisso com Deus foi maior. E eu estava meditando essa semana nos passos que as pessoas sempre, né, todos, acontece da mesma forma. Se não acontecer, está faltando alguma coisa. Até chegarmos, irmãos, à compreensão da graça que nos foi dada. Quando nós entendemos a graça e a misericórdia de Deus, estamos aptos para ter paz e para levar paz às pessoas, para trazer almas a Cristo, para cuidar de almas, quando nós chegamos a esse ponto. Mas nos leva muito tempo, e eu levei muito tempo, né? E outros levam menos tempo. Hoje você vai ver em que nível você está. Se você precisa apressar um pouquinho, orar mais, buscar mais, para chegar no nível que Deus quer na sua vida, para você ser mais feliz e para você ser usado por Ele. Amém? Então, lendo a Bíblia sobre os montes, eu separei 5 montes, por onde o povo de Deus passou. Então, nós vamos passar assim, rapidamente, para conhecer esses níveis que o homem passa quando ele começa a querer se aproximar de Deus, quando ele começa a sentir o peso dos seus pecados. Então você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 22. Quando o povo de Deus aprende a história em que Abraão leva Isaac para o sacrifício. Que monte foi? No Monte Moriá. Então está escrito, 22, de 1 a 3. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Ali, irmãos, vamos parar aqui. Ali, Deus estava querendo mostrar algo para a humanidade, através de Abraão. O pecado já estava, o pecado está no mundo, né, desde que o homem foi enganado pela serpente. Desde então, o homem precisa de justificação, o homem precisa de paz, e o pecado tira a paz. E Deus quer mostrar ao homem que de si mesmo ele não consegue se justificar, que ele não tem poder para se salvar. Eu não tenho, você não tem, o presidente da república não tem, o homem mais rico do mundo não tem, ninguém consegue se salvar. Então, o que Deus faz? Deus fala: Abraão, pega o seu filho Isaque e leva para o lugar do sacrifício e oferece para mim. E Abraão pegou Isaque, os irmãos conhecem a história, levou Isaque para o lugar do sacrifício. Quando eles estavam subindo o Monte Moriá, Isaque, que era menino, perguntou: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, está tudo aqui, fogo, mas onde está o sacrifício? Abraão era um homem, irmãos, que ouviu a voz de Deus lá na Mesopotâmia.
voz de Deus. Disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu pela fé, ele foi para um lugar que ele não conhecia, e ele teve a bênção de se tornar pai aos 100 anos de idade. E agora Deus lhe pede esse sacrifício, mas no espírito de Abraão, no espírito dele, no íntimo dele, ele sabia que algo ia acontecer, porque não basta para Deus um sacrifício humano. Se você quer fazer qualquer sacrifício para com isso merecer a bênção de Deus, você está enganado. A Bíblia diz que a nossa justiça é semelhante a trapos imundos. Deus é santo. Não há nada que possamos fazer para chegar à santidade de Deus. E quando, irmãos, Abraão chega ali, leite o menino, Abraão diz antes: Deus proverá para si o cordeiro. Ele profetizou. É por isso, irmãos, ontem à noite aqui a missionária Luísa estava profetizando a bênção na vida dos nossos filhos. Então, a profecia, a palavra, ela é semente. E Abraão sabia disso. Ele disse: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Mas mesmo assim ele continuou levando seu filho. Mas nem a fé que Abraão tinha, nem a predisposição de Isaac ao aceitar ser sacrificado, nada disso pode chegar ao preço de uma alma. Por isso, Deus impediu que Abraão sacrificasse Isaac. Isaac ali era o símbolo do homem. Primeiramente, a gente tem a imagem de que ele representa Cristo, mas na verdade ele representa a mim e representa você. Ele representa a humanidade. Então Deus não quer o seu sacrifício. Ele preparou um para ser o sacrifício que ele aceita. Tudo que nós fazemos para o Senhor é necessário que ele aceite, senão se torna em nada. Jesus falou: se você tem uma oferta para ofertar na casa do Senhor, e quando você estiver caminhando para a frente para dar a oferta, se lembrar que tem alguém aborrecido com você, você tem que primeiro consertar, senão ele não recebe a sua oferta. Então não adianta fazer as coisas certas de maneira errada. E para Deus o sacrifício de Isaac não servia, nem o meu e nem o seu. Então quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus disse: não precisa, eu sei que tu temes a Deus. Aí ele ouviu o balir de uma ovelha. Aí ele viu assim, tinha uma ovelha, um cordeiro amarradinho ali no cantinho, preparado para o sacrifício. Aquele cordeiro sim era o símbolo de Cristo. Ainda não tinha chegado à plenitude dos tempos, por isso Jesus não apareceu ali para ser sacrificado. Deus ainda tinha que trabalhar na vida do povo de Israel, até que toda a humanidade pudesse alcançar a profundidade da sua mensagem ao mundo. E ali, irmãos, nós vemos que não adianta. Quando nós chegamos na igreja, quando nós nos convertemos, no início da nossa carreira, a gente tem aquela impressão, que se a gente fazer tudo certo, que se a gente jejuar muito, que a gente fizer isso muito, então nós vamos, como diz assim, arrebentar, Vou sair por aí ressuscitando os mortos. E a pessoa começa a ter decepção, porque ele começa a perceber que não é assim. Às vezes alguém chega e fala assim: mas eu dou meus dízimos, eu dou minhas ofertas. Isso é obediência. O preço da tua bênção não é teu dízimo, não é tuas ofertas, não é teu sacrifício, não é teu jejum. É o sacrifício do Calvário. Só o poder do sangue do Filho de Deus é que pode trazer a bênção. Mas aí a gente vai caminhando, e eu encontrei na Bíblia um outro monte, uma outra passagem em que as pessoas achavam que iam conseguir a bênção, que está em Deuteronômio, capítulo 43, 46, que diz assim:
Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e ensoberbeceste, subiste a montanha, e os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Tornando, pois, vós, chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permaneceste muitos dias em Cádiz, pois ali vos demoraste muito. Depois, virando-nos e caminhamos ao deserto, caminho do mar. Aí já está no outro capítulo, né? 44. Aí vai, do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o Monte Seir. Então o Senhor me falou dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o monte, e dá ordem ao povo dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitaram em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o Monte Seir por herança. Irmãos, não adianta. Deus tinha falado para o povo: não vá. Se os irmãos seguirem a história, o tempo, os irmãos chegarem em casa e ver a história do Monte Seir, o povo ficou rodeando a montanha, buscando a bênção. Deus falou: vamos subir. Deus falou: não subam, porque eu não vou abençoar vocês lá. E eles teimaram e subiram e se perderam, ficaram rodeando. Aí clamaram ao Senhor, e o Senhor falou: agora vocês podem descer, vocês vão lá no meio do povo que está ali em volta, mas eu não vou dar para vocês um pedaço de terra nem do tamanho da planta de um pé, porque eu dei para Esaú. Tem bênção para Esaú também? Tem bênção para o povo do mundo também? Não é a sua, não é a nossa, não é a nossa. Diz a palavra que nós somos o povo eleito, o povo escolhido, sacerdócio real, o povo santo, comprado, remido, que vai reinar com Jesus. E não adianta a nossa bênção, uma bênção diferente. Oh, glória. Aí você diz: mas fulano prosperou, mas fulano está fazendo isso e deu certo. Olha o que esse clã está conseguindo, ele não vai na igreja, ele não é dizimista, ele não faz isso. Jesus falou que Deus, Ele dá o sol e a chuva também para os maus, o oxigênio. Mas a sua bênção, a bênção do povo de Deus, é uma bênção diferente. É Cristo em nós, esperança de glória. Ontem eu falei sobre o milagre. Cristo em você é parte de Deus. A grandeza, a glória de Deus. Nós somos participantes de Deus. Nós somos pedaço de Deus. É por isso que Jesus falou: vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e obras maiores fareis. Cristo em nós, esperança de glória. Sabe o que é isso? É andar de cabeça erguida, é com passos gigantes, confiando, seja em qualquer situação que você esteja, dentro do plano de Deus, no caminho do Senhor, fazendo aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que Deus te orientou, aquilo que Deus falou com você, as revelações específicas de Deus para a sua vida, sem sair do plano de Deus, e Deus vai te abençoar, não no Monte Seir, nem no Monte Moriá. Monte Moriá, ligado ao próprio sacrifício. Monte Seir, lugar da desobediência, da desorientação. A pessoa fica dando volta, ó. Quando a pessoa sai do plano de Deus, ela fica dando volta e não sai do lugar. Hoje eu esbarrei com uma declaração no Facebook de um menino que era uma bênção, que ficou tanto tempo no nosso meio, começou a andar, agora ele declarou lá: Jesus não é o Filho de Deus.
E lá, as provações dele, aí eu escrevi o que está escrito em 1 João. Que aquele que tem um filho, que nega o filho, também não tem um pai. Mas aquele que confessa o filho, tem um pai. As pessoas se perdem, irmãos, quando estão fora do plano de Deus para a sua vida. Qual é o plano de Deus para você? O que Deus te tem revelado? Se você está no Monte Seir, dando volta, dando volta, dando volta, sai de lá. Sai de lá, porque Deus tem algo para você dentro daquilo que Ele já escreveu, conforme no Salmo 139. É lá nesse nível que Deus vai abençoar a sua vida. E continuando, eu encontrei um outro monte. Monte na nossa vida é nível, né, de onde estamos, que é o Monte Sinai, o Monte da Lei. Então disse o Senhor a Moisés. Êxodo, né? Você não precisa ler, só ouve, depois em casa você lê. Eu tenho essa mensagem, depois eu dou para vocês. Êxodo 24, 12 a 18. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué seu servidor. Subiu Moisés ao monte de Deus e disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós, e eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem o cobriu, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Foi lá que Deus deu a primeira aliança para Moisés. Ah, que lugar maravilhoso! O monte todo fumegava, era muito fogo, ninguém podia encostar no monte. Moisés está lá no meio do fogo. Quando ele desceu de lá, o rosto dele brilhava. Ele traz as tábuas da lei. Deus era um fogo consumidor. E ele desce com aquela lei para o povo, e ele ensina o povo a lei. Mas o povo não conseguiu seguir a lei. A lei que preparava o povo para receber a graça, para que pudessem saber que pela lei, que pelos nossos próprios méritos, que pelo nosso esforço, nós nadamos e morremos na praia. Paulo nos explica em suas cartas. A lei é ruim? Não. Ela é boa demais. É santa demais. É perfeita demais. E nós não a alcançamos. Ah, mas por que então que não pode, que a lei não salva? Ela é ruim? Não. Quem consegue ser como ele, perfeito? Se conseguisse, Jesus não teria vindo. E muitos estão ainda debaixo da lei, com suas consciências pesadas, com um masoquismo infernal, a mente perturbada. Paulo disse que o pecado habita na nossa carne. Ele disse: quem me livrará do corpo desta morte? Porque o que eu quero fazer eu não faço, e o que não quero eu faço. Paulo, e por mais, irmãos, que nos esforcemos, a salvação e a paz do nosso coração, nós vamos deparar a qualquer momento com a fraqueza. Não a fraqueza da lei, mas a nossa fraqueza diante da lei. E nós então precisamos de um outro nível, não mais do Monte Sinai, do Monte da Lei, mas de um outro nível, de um outro monte, onde ali
reconhecemos o nosso nada, a nossa incapacidade, a fraqueza dos nossos esforços. Às vezes, ouvindo reportagens policiais, eu vejo bandidos, mas eu não queria fazer isso. Eu não queria. Tem muitos que são demoniados mesmo, tem prazer, mas tem muitos que fazem coisas que eles não queriam, não sei como. Você chegar um bandido, não. Quantas pessoas se arrependem terrivelmente, têm remorso do que fez, mas eu não queria, essa não era a minha intenção. A vida vai levando a pessoa a determinados lugares e situações que ela não buscou. Quantas coisas aconteceram na sua vida, na minha, na nossa vida, que nós não buscamos, nem corremos atrás daquilo. Então aí você vai percebendo com o tempo que só Jesus salva, como dizem os corinhos e os hinos. Só Ele salva. E quando você entra nesse nível, é que você pode ter paz. Então eu quero ler com vocês João 19, 17 e 18. É o monte em que nós chegamos e realmente somos lavados, onde cai por terra a vaidade espiritual, ministerial, social. João 19, 17. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Ali, irmãos, no Monte Caveira, assim chamado porque ele tem a forma de uma caveira, estava um sangue inocente do Filho de Deus, prometido para uma nova aliança. Não aquela aliança que Deus fez no monte com Moisés. Aquela foi a primeira aliança, mas Jesus vem e faz uma nova aliança, uma aliança de sangue. Na véspera da sua morte, ele profetizou a sua morte e ele disse, quando ele deu o cálice: esta é a nova aliança feita no meu sangue. Chegamos então à plenitude dos tempos. Chegamos agora à compreensão de podermos pregar o Evangelho para todo mundo, para os gentios. Podemos ir lá na cadeia pregar o Evangelho para os bandidos. Podemos pregar aos pobres, podemos pregar na África, podemos pregar no Japão, podemos anunciar Jesus para aqueles que adoram outros deuses, podemos perdoar, podemos compreender, porque não é por obras, mas é pelo sangue do Cordeiro. Deus não permitiu que Isaac fosse morto, Ele não permitiu que você fosse morto, Ele não permitiu que você viesse a sofrer para pagar os seus pecados, porque não ia adiantar nada. Você ia sofrer e ir para o inferno. Mas Ele mesmo se transformou em homem. Jesus é a imagem de Deus. O que é a imagem? É corpo, aquilo que pode ser visto. Deus é invisível. Ele se torna visível dentro do corpo de Cristo. Ele se torna visível. O Verbo se faz carne. Ele se torna visível para que nós pudéssemos conhecê-lo. Diz a palavra que Ele é a imagem de Deus, que Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é Deus presente na terra para sofrer e levar sobre si mesmo a maldição do jardim do Éden. Porque Jesus disse que Ele não era contra a lei, Ele veio para cumprir a lei. E que lei era essa?
é que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Ele mesmo vem e cumpre em si, para que toda a humanidade seja salva. Fala comigo, toda a humanidade seja salva. Cai por terra, irmãos, dogmas, cai por terra doutrinas, cai por terra mandamentos de homens, cai por terra usos e costumes, porque o amor de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Todo aquele que conhece Jesus e crê em Jesus e confessa Jesus como Filho de Deus tem a oportunidade de entrar no céu. Porque Paulo disse, por o pecado de um veio a maldição para todos. Então, pelo sangue de um veio o perdão para todos. Porque Deus não é justo. Então um homem tem o poder de jogar toda a humanidade no inferno. E por que não o seu filho não pode salvar essa humanidade perdida? Então o meu dever, o seu dever é somente tornar conhecida essa bênção, para que as pessoas não fiquem sofrendo, tentando receber paz, onde nesses níveis não vão receber paz. E as igrejas estão cheias de pessoas perturbadas, pessoas sem paz, pessoas rodando igreja, rodando lugares, rodando doutrina, trocando de doutrina, e não tem paz, porque isso só vem quando nós ajoelhamos debaixo da cruz e deixamos o sangue de Jesus cair sobre nós. O sangue de Jesus tem poder hoje. O sangue de Jesus diante dos olhos de Deus ainda está quente. Está quente o sangue de Jesus. 1000 anos para Deus é como um dia que se passou. É como se fosse ontem. É como se fosse ontem a morte de Jesus. Então eu quero que você